Para e repara. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Pode Reparar, um lugar onde a gente aprende junto a conhecer pessoas, fazeres, profissões. E hoje trouxemos um convidado que é biólogo para compartilhar da sua profissão e também de curiosidades. Estamos com ele aqui, João Vitor. Tudo bem? Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aos ouvintes também por estarem aqui dando esse momentinho de atenção para um biólogo, né? Esse bicho do mato. É uma honra e um prazer imenso estar com vocês, pessoal. Obrigado mesmo por ter vindo, viu, Vitor? É um prazer enorme te receber aqui. Maravilha. Vamos bater um papo hoje para entender desse universo de biólogos. E tenho várias curiosidades a respeito e eu gostaria que você esclarecesse. Então, primeiro começar a entender um pouquinho de você, dessa escolha pela biologia. É realmente um amor por animais ou é outra coisa, algo mais com a finalidade de instinto protetivo, de gosto, de manejo, que a gente sabe que envolve um zilhão de coisas? Me conta um pouquinho. Primeiro fala um pouquinho de você antes disso e depois aí você vai seguindo aí toda essa linha, Muito por bem. favor. Bora. Vamos lá. Então, eu sou biólogo, mas a minha primeira formação não é como biólogo. A minha primeira formação, na verdade, na época do ensino médio, eu fiz um técnico voltado à área de publicidade e propaganda, porque meu sonho era trabalhar na área de marketing. E aí cheguei a trabalhar com identidade visual, criação de site, cartões, detestei. Não é pra mim, detestei. Aí terminei a escola e entrar na faculdade, falei com meu pai, não, vou começar a faculdade. Faculdade do quê? Marketing. Cheguei na porta da faculdade, senti o cheirinho da cozinha, me apaixonei pela gastronomia. Me formei como gastrônomo, cheguei a ser chefe de cozinha, de criação e bar. Detestei. Não é pra mim. Assim que eu terminei a faculdade, trabalhei 1 ano e pouquinho ainda na área. Aí uma amiga minha que sempre falou, porque desde pequeno eu sempre gostei de bichos, o meu sonho, na verdade, era ser paleontólogo e arqueólogo, né? Cresci com meu pai vendo os filmes do Indiana Jones, então eu queria ser... Todos nós. o Indiana Jones. Aí eu falei, bom, no Brasil, paleontologia é muito difícil, né? E aí quando eu fui entrar na terceira, né, na segunda faculdade... tinha lá na grade da biologia paleonto. Eu falei, bom, agora esse é o meu momento de brilhar. Casou. Tudo, né? Já gosto de bicho, não vai ser um sacrifício. E aí foi quando eu entrei na faculdade de biologia. E eu dei muita sorte, porque na minha época ainda tinha um voluntário no Zoológico de São Paulo, que era ainda parte da fundação. Então, assim que eu entrei, eu consegui no meu primeiro semestre já entrar como voluntário no zoológico. E desde então, fiquei aí o resto da minha vida, faz 1 ano e meio que eu saí do zoológico. Então, não, mentira, fazem 2 anos e meio que eu saí do zoológico. E aí, depois do zoológico, fui pro Aquário de São Paulo. Então, eu entrei como voluntário especial, aí saí de lá, toda vez que ia encerrando o contrato, eu ia para algum outro lugar, quando não dava para emendar outro contrato logo em seguida. Então, eu trabalhei ainda 6 meses no Colégio Dante Alighieri, que é um colégio ali na Paulista. Conheço. É fantástico, Sim, é lindo, eles maravilhoso. têm lá o museu deles, né? Eles têm um muito museu. Bonito. Eles têm também um mini zoológico lá dentro. Uhum. E aí eu trabalhava na parte da educação para conservação, né? Antigamente chamada de educação ambiental. E aí auxiliava um pouco no manejo. E aí veio a Noite Animal no Zoológico de São Paulo. Aí o pessoal falou, olha, você não quer voltar? Quero. Muito bom. E aí eu voltei pro Zoo, fiquei mais 2 anos e meio lá. Aí encerrou o contrato de novo. Eu falei, não acredito, não aguento mais encerramento de contrato. Aí eu entrei no Aquário de São Paulo. E aí fiquei lá no Aquário por 1 ano. Aí saí do Aquário e aí já entrei na SOS Ambiental como chefe do setor. Porque aí no meio disso eu montei a Bioconscientização, que é a minha empresa, né? Com o auxílio do zoológico. Por isso que eu falo, o zoológico foi a minha segunda casa. É um trabalho pesado, não é fácil, né? Porque é de segunda a segunda e 6x1 a escala. Mas foi lá onde eu aprendi a fazer tudo o que eu sei hoje, montar a minha empresa, fazer o manejo. Porque na época do voluntário, eu entrei no setor de répteis, anfíbios e invertebrados. E lá, você não precisava ficar só nesse setor. Você terminava as funções do setor, você podia rodar nos outros setores auxiliando para aprender mesmo. Que legal. Então, passei pelo setor de aves, passei pelo setor de mastofauna e passei pelo setor também da veterinária. Então, fui aprendendo muita coisa com vários profissionais que foram, assim, meus pais e meus guias dentro da biologia. Que legal. E nesse meio tempo foi quando eu montei a bioconscientização.
E aí, calhou de vir a pandemia também. E no meio da pandemia, meus pais ficaram isolados na praia, onde eles têm uma casa, ali no condomínio Morada da Praia. Fica em Boracéia, Bertioga, litoral norte de São Paulo. E teve um grande problema lá, que foi o seguinte: a população foi para lá para se abrigar, porque tinha tudo lá dentro, mercado, farmácia, então você ficava mais isolado, de uma forma um pouco mais segura, né? Eles faziam as entregas, deixavam nas portas das casas. E só que o pessoal ia muito lá para veraneio, começou a ir para morar durante o tempo da pandemia. E aí o pessoal se deparou com a fauna local. Então era gambá, era cachorro do mato que aparecia lá, vários bichos. E o pessoal não sabia o que fazer, serpente. E eu falei, opa, peraí, a gente está tendo um problema aí de um encontro, né, do ser humano com a fauna. Então aí surgiu a ideia de eu escrever um artigo. Então eu escrevi um artigo científico com base nisso, que foi justamente uma análise de reestabelecimento ecológico pré e pós-pandemia por Covid-19. Maravilha. Porque eu pensei, bom, agora o pessoal encontrou. Mas e depois? Uma hora isso vai tranquilizar essa pandemia, né? E como que vai ser esse pós também? Então, já criei um artigo pensando no pós, amarrando uma coisa na outra. E aí, nessa época, começou a surgir também muitos animais silvestres e o pessoal não sabia o que fazer. O pessoal, muitas vezes, né, por uma ignorância, por falta de conhecimento, nem por maldade, acabava matando. Gambá, né, o saruê, saringuê. E eles são lindos e muito necessários. Exatamente, o pessoal não tinha essa noção. E aí, consequentemente, eles ligavam pro DOA, o Departamento de Operações Ambientais. E aí o DOA, sozinho, ele não tem braços para fazer tudo. E aí foi quando eu me coloquei como voluntário para auxiliar na parte dos resgates lá também. Então a Bio surgiu lá, né, em 18 de junho de 2018, e a gente começou a auxiliar nos resgates que estavam aparecendo. Então, o pessoal me ligava, eu já ia direcionando, já deixava tudo organizado. Quando o DOA chegava, eles só faziam a destinação do animal. Se o animal podia ser reintroduzido, né, após uma anamnese prévia, aí eles já faziam a reintrodução ali na Serra do Mar mesmo. E aí, com isso, começou a educação ambiental. Então, comecei a dar cursos, palestras, treinamentos. E aí, hoje, é o que a gente faz. A gente vem dando cursos, a gente vem dando palestras, treinamentos para zoológicos, aquários, cetras, CRAS. E aí, a paleonto acabou ficando de lado, porque eu conheci nessa área, porque eu sempre fui apaixonado por serpentes. Sempre, foi o meu grande amor. E aí, dentro do zoológico e do aquário, eu acabei conhecendo a parte do bem-estar animal, análise de comportamento, enriquecimento ambiental. E eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer. Então, atualmente, hoje, a gente dá cursos focados justamente em manejo de animais silvestres e exóticos, a gente dá curso de identificação de animais peçonhentos, até como proceder, se às vezes a pessoa tiver um acidente numa trilha, né, ou numa viagem. Mas a minha área mesmo é essa parte. Então, hoje eu sou zoólogo, né, fiz a pós em zoologia e na área de conservação de silvestres exóticos e manejo também. E a gente vem dando esses treinamentos, vem fazendo esses cursos. E atualmente eu sou chefe do setor de manejo e bem-estar da SOS Ambiental. Então, são uma empresa também com 22 anos no mercado, focado na educação ambiental, onde eles têm um plantel com mais de 50 animais e a gente que é responsável por toda a parte do manejo, cuidado, análise comportamental, junto com a equipe de veterinário que tem lá. É você e a Ana que trabalham lá, né? Isso, e aí nesse meio tempo, né, eu conheci o grande amor da minha vida, que foi a Ana no Zoológico de São Paulo. Que legal. Ela é de Bauru, aí ela veio para fazer a Noite Animal em julho, que era um especial, era só um mês, a gente se apaixonou, a gente falou, meu, e agora? Acabou, o que a gente vai fazer? Aí quando eu tinha folga do zoológico, eu saía do zoológico, já pegava o ônibus para viajar para Bauru, 6 horas, chegava lá de madrugada, passava o dia com ela e depois já pegava o ônibus para voltar. Nossa. Era puxado. Aí a gente falou, não dá, não tem como, é muito cansativo e um custo muito alto, né? E a gente tá começando a vida, não tem como a gente arcar com isso. Aí surgiu a ideia da gente morar junto. Boa. A gente se conheceu em julho, em janeiro do ano seguinte, a gente tava morando junto. Parece uma história parecida. Nossa. É muito não ia tão longe assim, mas... Estamos aqui há 10 anos já juntos. Só. Olha que bênção, tá vendo? Não tem jeito. Melhor coisa, junta todo mundo, mora junto, tá pronto. Isso que estávamos dentro de São Paulo e a divisão era Zona Norte e Zona Sul. Zona Sul, Norte-Sul, literalmente. Olha. Mas hoje, inclusive, até pessoal lá, todos, hoje a Ana ela não pôde comparecer porque ela tá acompanhando os animais, né? Hoje na em uma SOS consulta. hoje. Isso, eles tinham retorno na equipe veterinária. Aí a Ana falou, bom,
sempre vai um dos biólogos juntos, né? A Ana falou, bom, então eu fico, eu acompanho eles e você vai. É por isso que hoje, infelizmente, ela E aí, não nesse veio. acompanhamento, ela faz o quê? Nesse processo que ela tá lá? Ela vai passar justamente todo o quadro pro veterinário. Olha, o animal tá bem, não tá bem, o que aconteceu, o que ele tá comendo, né? Como a gente tem vários animais, a gente tem aí sempre um retorno. Os animais não têm nada, estão ótimos. Graças a Deus, ainda bem. Eles estão ótimos, mas geralmente todo mês eles vão no veterinário para fazer um check-up e acompanhar, né? A gente trabalha muito com a medicina preventiva lá. Então, essa seria a avaliação de bem-estar. Essa seria uma avaliação de bem-estar também. E o manejo? Aí o manejo a gente faz diário também, né? De segunda a sexta, sábado e domingo não tem tanta necessidade. Porque E aí o tem que uma é equipe. especificamente, Vitor? O manejo? Não é Aí- só o pegar, porque a gente fala de manejo, a gente tá falando de manipulação, mas as pessoas não têm essa ideia. Então, o que é o manejo? Existe o jeito certo, né? Exato. Aí o manejo a gente divide em 2 tipos que são os principais, né? Que é o manejo higiênico. Então, justamente o cuidado no dia a dia, então trocar coxo de água, coxo de alimentação, né, serpente, o cuidado com a alimentação Limpar delas, o lugar, limpar o né? recinto, recolher fezes, né, a urina, o rato, as aves também, tem as aves de rapina, então lavar os recintos deles, tirar. A gente trabalha com um condicionamento operante com reforço positivo também, que o condicionamento ele é um treino do qual, a partir desse treino, né, a gente acaba facilitando os procedimentos, sejam de manejo ou veterinários. Então, hoje, se o veterinário precisa fazer uma coleta de sangue num gavião, que a gente tem lá no asa de telha, ele não precisa conter o animal. Se ele pedir asa, pedir pato, o animal levanta a asa ou estica a pata e deixa o veterinário fazer a coleta de sangue. Então, isso daí promove o bem-estar, diminui o estresse também do animal. Então, isso é muito importante. São os focos que a gente trabalha lá. E o manejo nutricional, que é a dieta dos bichos. Então, o que eles vão comer, qual a dieta equilibrada, porção certa para quem come fruta, verdura, para quem come carne, as serpentes, a porção certa de quanto, né, o peso do rato que elas vão comer em relação ao peso delas. E o manejo no dia a dia. Então, além do condicionamento, o manejo diário, né, da dessensibilização dos animais e também a prática com os estagiários. Hoje a gente tem os estagiários, a gente tem 2 PAPs que estão fazendo um programa de aprimorando, então gerando artigos, pesquisas. Então essa prática do dia a dia também, né, de pegar o animal, né, ver, analisar o comportamento, se ele está bem, olhar todo o corpo, boca, isso tudo a gente faz também. Entendeu. Eu quero voltar um pouquinho aqui quando você me disse sobre o surgimento do bioconscientização, né? Fala pra mim, como é que surgiu essa ideia? Claro que você já explicou, que é bem no período da pandemia, né? Mas por que esse nome bioconscientização e qual que é a finalidade dele, num geral, que você enxerga que é de importância que com o seu projeto, inclusive, que é muito bonito, tem agora no mercado? Necessário, né? Necessário, é isso Obrigado. mesmo. O nome bioconscientização, ele surgiu de um sonho. Eu tive um sonho com esse nome. Que legal. É muito curioso. Toda vez que eu falo, todo mundo faz essa mesma cara. É a segunda pessoa que a gente recebe que faz que um fala projeto que eu a partir sonhei de com um isso e eu sonho. coloquei. Porque eu comecei, quando começou, né, essa parte do resgate, tinha até uma amiga minha que ia comigo, né, que ela estava encabeçando o projeto comigo, só que infelizmente, por uma questão financeira, uma questão de deslocamento, não deu para ela continuar, porque pensa, a gente tinha que sair de São Paulo, a gente tinha que ir até o litoral norte de São Paulo, né, quando a gente conseguia ir de carro, de carona, né, com os meus pais, senão a gente ia de ônibus mesmo, de viagem, chegava lá, fazia o que tinha que fazer e voltava. Então a gente teve todo esse processo. E chegou um momento que ela falou pra mim, olha, pra mim não dá mais. Eu falei, não, tudo bem, sem problema, né, super entendo, realmente é difícil, é um sacrifício que não é fácil. Sim. E, infelizmente, a área da biologia não é tão bem vista, né? Por mais que seja essencial, ela não é tão bem vista, ela não é tão bem remunerada. Assim como os pedagogos. Assim como os pedagogos. Assim como nós. Não é fácil, né? É uma luta diária. E aí eu precisava colocar um nome para isso, tá? Porque quem sou eu? Tá, eu sou... O pessoal acabou me conhecendo lá como o biólogo Vitor, tá, mas biólogo Vitor da onde? O que ele faz? Perguntava, mas você é do DOA? Não, não sou do DOA. Você é do Morada da Praia? Não, não sou do Morada da Praia. Então as pessoas, elas buscam uma referência de uma instituição ou um órgão de proteção. Então, Isso. elas queriam vincular na mente delas, você é uma empresa. Exato. Elas queriam saber quem que era, porque
Até por uma questão de segurança. Imagina, você já tá ali, né, no período isolado. Aparece um animal peçonhento, um animal que você nunca viu na vida. Porque às vezes a gente ia fazer resgate na casa de senhores e eles falam assim, tá, mas que bicho é esse? Eu nunca vi. Ah, isso é uma ratazana. Não, essa não é ratazana, isso é um gambá. Nossa, mas qual a diferença? Aí a gente explicava e eles falavam, nossa, você é biólogo? Não, sou estudante de biologia ainda, né? A gente tá trabalhando em parceria voluntária com DOA. Eles falavam, tá, mas vocês são da onde? Vocês são do Morada? Não, não é do Morada da Praia, porque a gente prestava esse serviço de forma voluntária pro Morada da Praia também. Quem vocês são? E aí eu comecei, eu falei, eu tenho que pensar no nome. Aí eu falei, tá, Bio o quê, né? Que são os nomes mais fáceis. Eu sonhei com o nome Bioconscientização, acordei com esse nome. Eu falei, nossa, gostei, acho legal, né? Porque a gente vai trabalhar com a conscientização ambiental. E faz muito sentido, porque foi exatamente esse cenário. Pessoas leigas, ou com medo, ou não sabendo identificar um animal e outro, e nessa confusão precisava de alguém para esclarecer. E como muda, né? A gente fala muito sobre esse processo de educação, do aprender a conhecer. Porque quando você conhece, você consegue ter atitudes corretas e não vai matar um gambá, que é essencial para a fauna local ali, né? Ele come vários tipos de bichinhos, não é? Não entendi. O gambá? Ele come escorpião, Então, ele aguenta picada de serpente. Ele é muito essencial nesse ponto. Você tinha comentado comigo as aranhas, vários bichos assim que são peçonhentos, ele dá um cuidado disso. E na praia, para quem foi para lá para esse período, se lida com um escorpião, vai matar. Exato. E aí a gente teve um grande problema lá, porque sempre tem obra, né? Então o pessoal tá construindo casa, tá reformando. E muitos tijolos, madeiras vinham com escorpião amarelo, né? O Titus cerulatus, que é de importância médica, gera um grande problema, independente de quem pica, questão de saúde, quantidade de veneno, enfim, vários pontos. E aí, quando o pessoal se deparava, os escorpiões foram vários que a gente controlar dentro das casas das pessoas. E aí, quando a gente se deparava, a gente explicava, olha, o gambá é muito bom, né? O gambá ajuda a controlar. O teiu também, que aparece aqui, também é muito bom, ele ajuda a controlar isso. O pessoal fala, nossa, não sabia, pra mim era uma ratazana. Nossa, esse bicho é muito importante. Hoje a gente tem um recorde de gambás resgatados, reabilitados e reintroduzidos na Serra do Mar de 485 animais. Uau! A gente tem uma média de 510, 512. Por ano, você fala. Não, isso foi nesse tempo aí de 2, 3 anos, assim, direto lá. No período da pandemia pra cá. Olha a consciência como é importante. E muitos, infelizmente, a gente chegava para resgatar, tinham sido atropelados, cachorro tinha atacado, então não tinha muito o que fazer. Algumas mães com os bebês, né, dentro do marsúpio, então a gente ia cuidando até poder reintroduzi-los. Então foi um trabalho demorado. E aí, bioconscientização, e eu falei, putz, legal, né? Hoje, com o tempo, eu entendo, né, que a gente não tem que conscientizar, porque consciência todo mundo tem. A gente tem que sensibilizar as pessoas. Qual que é a importância? E como que ela vai conseguir proteger? Qual que é a importância da ação dela? Né? E como a ação dela vai ser tão significativa, trabalhando em zoológicos e aquários, é uma coisa que eu tive grandes professores, né, até na área da educação, Camila Martins, não lembro o nome agora. Deus tem visto. Outros profissionais, perdão, não fiquem bravos comigo. Mas a Camila Martins, que foi a nossa grande mentora, que justamente falava pra gente, vocês têm que sensibilizar e trazer o público para perto, porque consciência todo mundo tem. As pessoas sabem que elas não podem matar uma cobra, mas às vezes elas estão com tanto medo e elas acham que qualquer cobra é peçonhenta e vai matar a família dela, e aí já ouviu que se bate na cobra e não mata, a cobra volta para seguir. E aí tinha uma senhorinha que matou uma jararaca porque ela falou, não, meu filho, eu vim lá da Bahia, lá na Bahia a gente fala que a minha filha tá grávida. Ela vai enfiar a cauda na boca do bebê e vai mamar na teta da minha filha até secar minha filha. Isso, essa lenda. Tem mesmo. Isso é muito... São lendas. Eu não vou dizer arcaico, mas assim, de onde vem, né? Essa ideia. Assim como o gambá, tem muitos desenhos aí que fazem com que as pessoas tenham o receio ou o horror do gambá
por conta do odor. Exato. Que é um movimento de defesa. Ele não vai fazer aquilo de soltar um gás à não, toa. não é né? assim. Ele não é o sem noção daquele amiguinho seu que não importa o lugar e solta esse cheirinho, né? Não, e outra coisa. Depois que eu aprendi que ele é um marsupial, que o marsupial são aqueles que têm a bolsa como o canguru e carrega os filhotinhos ali, a gente começa a entender a importância dele como um mamífero, né? Exato. Identificar. Olha, eu aprendi direitinho. Tá vendo? Olha aí, ó. Tem um bom professor. Ele ó. é um bom professor. Educação ambiental tá em casa. Exato. E aí, esse ponto, que é o que você falou, né? Da onde vem essas crenças? E aí é onde a gente tem que trabalhar justamente com essa parte da sensibilização. O primeiro ponto é, né? Dentro de um zoológico, um aquário é muito mais difícil, porque como que eu vou conseguir fazer a pessoa entender e se reconhecer dentro de uma ação de conservação a importância dela ou como ela vai conseguir ajudar a preservar o axolote, que é um anfíbio do México. Como que o lixo que eu não jogo aqui não vai chegar no Mar do México? Não, não é isso. Né? Como que a minha ação vai ajudar a preservar o urso polar? Então, são esses pontos que a gente começa a trabalhar com a sensibilização e conectar. Então, a gente trabalha conectando mentes e corações, justamente nesse trabalho. E aí entra nessa parte da crendice popular, das histórias, da mitologia brasileira que a gente tem que levar em consideração. A gente tem coruja, peguei coruja já que tinha levado paulada e pedrada. Por quê? Coruja se canta em cima do telhado é morte, porque é a rasga-mortalha, ela chamou a morte, é uma bruxa. Nossa. É isso mesmo. Assim como o gato preto no Dia das Exato. Bruxas é terrível a caça a Exato. eles, né? Ou o coelho na Páscoa, O né? coelho na Páscoa. Então, quando a gente se depara com as crendices populares, né, com essa questão, a gente tem que entender como a gente vai trabalhar. E aí, justamente para entender como eu ia trabalhar isso, como eu ia abordar isso, foi onde a gente abriu um braço da bioconscientização, que eram as ações sociais, justamente conversando com as pessoas idosas, entendendo dessa questão, né, da mitologia brasileira e com os povos originários. Pé de coelho não dá sorte. Pé de coelho não dá né? sorte. Eu lembro dos Deus. chaveiros quando era criança, eu ficava horrorizada. Não, na Eu feira. falava, isso é o pé de um coelho? É, o pé de um coelho de verdade? É, de verdade. Eu, Meu Deus. mataram um coelhinho? É. Aí eu ficava assim com a minha cabeça, sabe? Eu falei, por quê? Só por causa de um pé de coelho que dá sorte? Não dá. Então, a gente... Eu lembro de ser pequeno, estar na feira com a minha mãe, com a minha avó, a gente andando e ter pendurados vários pés de coelho, grande, pequeno, rabinho do coelho. Olho de boto, né, amor? No... Olho de boto também. Olho de boto. boto no Pará, o pessoal usa muito. Para conseguir entender um pouco mais e saber como eu ia abordar isso, a gente abriu esse braço com uma ação social com a aldeia do Rio Silveiras, que fica lá perto, que é uma aldeia da população indígena, né, os povos Maravilha. originários. E aí a gente chegava, sentava, conversava com eles, a gente se tornou parte ali daquela comunidade e aí eles foram trazendo essas questões das lendas, das mitologias, o como que era, né, a gente se deparar, principalmente para eles, se depararem com um Deus que era cultuado há tantos anos com um Deus moderno que foi empurrado, Colonizado. né, goela É. abaixo para eles. Então essa é a verdade. Então a gente começou a trabalhar isso e ter uma outra visão e conseguir sensibilizar e explicar, falar assim, olha, não é isso, não é essa questão, tá vendo? Olha, né, até trabalhando no zoológico eu falava, olha, eu trabalho no zoológico, tem várias corujas, as corujas piam várias vezes à noite, gritam várias vezes à noite. Eu tô vivo. Imagina se cada vez que elas gritassem alguém ia morrer. Não tem mais ninguém no zoológico. Como Não que a gente vai trabalhar? Eu tenho mais um tratador. confrontar o medo irracional com a razão do dia a dia, o que você percebe. Exato. Então a gente começou a trabalhar isso, começou a trazer essa outra visão. E aí vai completamente de encontro justamente com a bioconscientização. Eu via que não tinha como eu só fazer o resgate. Eu tinha que fazer a palestra, eu tinha que fazer as caminhadas ecológicas que a gente fazia, o banho de natureza que a gente fazia. Principalmente com as crianças, né? Porque tem uma frase que falam, né, quais são qual o futuro que a gente vai deixar para as nossas crianças. Mas para mim, a principal questionamento, né, que eu vi nessa frase é quais são as crianças que a gente vai deixar para o nosso futuro. Exato. Então, quando a gente para pensar isso, a gente fala, e aí? Né? Como a gente está trabalhando isso? Como a gente está trazendo? O que sobra para eles também, minha preocupação é essa, o que Exato. sobra, porque natureza, ela é integrada ao ser humano. Sim. E nós temos essa ideia de divisão de ambientes.
não olhamos para uma área do litoral ou do campo como algo que faz parte de nós, né? Exatamente. Então, a ideia de convívio. Por exemplo, aqui na Serra da Cantareira, tem alguns conhecidos que migraram para mudar para lá. E acontece de vir muita cobra no ambiente de casa, assim. Teve um colega da minha tia que ele abriu a porta, ele deu de cara com uma. Nossa. Pois é. Então, assim, a pessoa não sabe o que fazer, fica com medo, vai matar, não chama um órgão público para tirar. Tem várias situações. Então, assim, qual seria a melhor orientação para quem está aqui na área urbana e lida com esse convívio com os animais? Porque acontece. E ele é essencial. E cada vez mais a população ela vai adentrando a mata. Querendo ou não, você vai dar de cara com alguma coisa. Não adianta. Exato. Vai dar de cara com um animal que já estava ali há muito tempo. É que nem o caso, por exemplo, Desculpa, não atrapalhando a sua pergunta, mas só acrescentando, é o caso do ataque de onça que teve, acho que foi no Pantanal. Recentemente, né? Foi recente isso. É raro acontecer, mas pode acontecer. Claro que às vezes o que acontece é o contrário. Muitas das vezes é o ser humano que mais mata esses animais, né? Caça, né? De forma, inclusive... esportiva, que esportiva. Não é um esporte você matar um animal. Exato, né? Para ter o quê? Para ter pele, como eu já vi isso acontecer, para ter ali o crânio do bicho, sabe? Para fazer tráfico, às vezes, né? Para criar, eu vi gente criando no quintal, um animal que é da vida livre. Fofofauna. E aí, dentro da pergunta dela, como é que, para lidar com tudo isso, para saber o local exato que eu vou ligar, o local para quem que eu vou procurar, eu sei que o bioconscientização também tem, mas ainda nem todo mundo conhece o bioconscientização. Sim. Então deve ter o órgão específico que eu falo, tem um gambazinho aqui. Como é que eu posso falar para vir retirar esse gambazinho que eu sei que ele precisa voltar para a natureza? Segundo a nossa legislação vigente hoje, né? Eu falo no dia e na data de hoje, eu sempre gosto de falar isso em todos os cursos, todos os treinamentos. Olha, o que eu estou falando é com base no dia e na data de hoje, porque amanhã pode mudar tudo e aí fala, putz, está desatualizado? Não, é que é algo, né, que passou. É obrigação do Estado prestar esse trabalho, né? Então o Estado tem por obrigação fazer qualquer tipo de resgate, manejo ou afugentamento de fauna, né? Ponto. Hoje nós temos algumas empresas que são licenciadas que fazem esse tipo de trabalho focado diretamente. Tá? A gente dá um auxílio quando possível e permitido, né, pela legislação vigente local. Então a gente tinha uma autorização, tinha ali um aval, né, da Polícia Ambiental e a Prefeitura de Bertioga sabia que a gente fazia esse trabalho. Tanto que a gente tem um ofício da Prefeitura de Bertioga convidando a gente para participar até do evento mundial de limpeza de mares, rios, mangues e oceanos, né, que a gente participou também dentro do Morada da Praia. Então, é obrigação deles fazer esse trabalho. E aí, consequentemente, né, em áreas mais remotas, onde é mais difícil o acesso, se existe algum biólogo, ele pode entrar em contato com o Estado, se colocando para isso também, até por uma questão de verba, né? E aí, se tem um centro de reabilitação, né, um CRAS ali, ele vai ficar direcionado a isso. O problema é que muitas vezes faltam verba para eles conseguirem até o lugar fazer esse resgate, mas eles podem receber, né? Então, que já é alguma coisa, já é um ponto. Mas quem não tem noção, não sabe fazer o manejo, né? A gente fala, não faça, né? Aí o que eu faço? O certo é ligar para a polícia ambiental e ligar para o bombeiro. Olha, eu tô com um caso assim, assim, assado, dessa forma, na minha residência, tal local. Como eu devo proceder? O que eu devo fazer? Né? E aí eles têm que disponibilizar, né, uma equipe, uma viatura, alguém para ir até o local e fazer o manejo ou afugentamento ou o resgate desse animal e dar o destinamento correto. Porque às vezes é um animal que está fugindo, às vezes é um animal que está machucado, às vezes é um animal que está, né, com fome, está com sede, igual o caso da onça que a gente teve, né? O pessoal fala, mas... pelos estudos, né, que foram mostrados pelas pesquisas, diz que era um animal velho, um animal que estava com dificuldade de se alimentar, que estava com fome, então por isso foi um caso isolado, mas parece que o senhor também estivava o local ali, né, dava comida para a onça. Então são vários pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o porquê que aquele animal, né, que está no seu habitat, ele está aparecendo ali na minha casa.
né? O que está acontecendo ao redor? Então, a gente está tendo um problema com desmatamento, a gente está tendo um problema com queimada. Crônico. Exato, a gente está tendo um problema crônico que aquele animal está chegando mais perto. Às vezes eu estou descartando meu lixo errado, eu estou acumulando lixo, ou às vezes essa grande expansão das cidades, né, que a gente vê acontecendo, está começando a tomar um espaço dentro da mata, né, e muitas vezes não é correto, não é legal, né, e aí se depara com essa fauna. E aí o que eu faço? Então, isso tudo a gente tem que fazer um levantamento. Por isso que eu falo que o resgate de fauna, né, não é você ir lá e só pegar o animal, tirar o bicho da natureza e, tirei aqui desse mato, vou enfiar naquele mato. Não. Eu tenho que entender, eu tenho que fazer um levantamento, eu tenho que estudar. Se esses animais estão aparecendo aqui, qual a incidência deles, eu tenho que fazer uma documentação, o porquê, entender qual a saúde desse animal, como está a saúde daquela flora local, o que está acontecendo para esses animais virem para cá. Lógico, às vezes é um caso isolado, um animal ou outro que, né, perdeu ali a rota, enfim. Mas muitas vezes não. Não, aqui, por exemplo, no Jaraguá, ali no Sol Nascente, está tendo casos recorrentes das casas que estão sendo construídas recentemente ali numa área que já era de mata, haver gambás dentro de casa. Sabe o que o pessoal fez? Matou. Aí eu fui falar com uma amiga, ela entrou um gambá aqui na casa da vizinha, ela matou. Eu falei, fala pra ela não matar. Fala pra ela não matar. Expliquei pra ela, né? Come bichinhos peçonhentos, come escorpião, a casa vai estar protegida. Ela já matou. Eu falei, por favor, fala pra ela não fazer isso. Além E de ser outra um crime questão ambiental, também é um né? crime ambiental. Eu acho que é um dos bichinhos que mais sofre, né? E outra coisa que não, a gente percebe que não está tendo um controle aqui é o nível de acesso, eu vou falar invasão, de casas sendo construídas em meio a áreas de reserva ambiental. No próprio Por Pico, exemplo, o Pico, você olha agora, você vai ver que tem uma casa no meio. Meu Deus. Lá em cima tem uma casa sendo construída no meio. Minha irmã chegou a morar numa rua próxima a um colégio. Na janela dela, quando ela morava ali, vinha macaco, vinha tucano e ela dava fruta, né? A gente sabe que não pode alimentar os animais. Aí o pessoal fala, mas tá com fome. Mas ele vem. Vem porque se acostumou. Te convido para vir fazer uma visita conosco de mochila para você ver o susto que você toma, por exemplo, na trilha pro Pico do Paisé. Você já foi, ou não da foi no Pico Bica. de Jaraguá? Nunca Tá fui. Meu convidado. sonho, Então vamos meu fazer sonho. uma trilha. Nossa, você vem pra super nossa top. casa, a gente vai. Super top. E aí você vai se assustar. Eu quase corri de medo, porque o macaco me encarou e ele queria pegar minha mochila, porque virou um hábito. Eles fuçam no lixo, eles pegam salgadinho, eles pegam de tudo. Então, assim, é bem complicado. E nós temos a Tecoa, né, que é uma tribo indígena da região. Então, tem algumas áreas ali próximo ao Pico que é de reserva deles, que eles moram. Tem uma área aqui do Tecoa também, que inclusive pegou fogo alguns anos atrás. O pessoal lidou com incêndio praticamente sozinho. Os bombeiros não conseguiam adentrar a mata para apagar o incêndio. Então, ficou muito debilitado a fauna e a flora local. E cada vez mais eles estão sendo empurrados, né? Se for pensar nisso, pra né? fora. Tanto os animais, né? Quanto os indígenas. Os indígenas também são do povos local, originários essenciais para nós, porque são eles os que têm conhecimento sobre a terra, para preservação, para reabilitação, como você mencionou, para o cuidado, o convívio pacífico, respeitoso, e as pessoas olham assim como se eles não tivessem direito. Tivemos uma oportunidade também de um encontro aqui no Parque do Jaraguá com a tribo da Tecoa, uma professora representante. Então, ela migra entre o urbano e o ambiente deles natural. E ela faz essa conscientização de explicar que os povos estão ali também se desenvolvendo. A tecnologia é para todos. Para porque todos. quando você vê um indígena com o celular na mão, você fala, acha estranho, soltam piadinhas. Querem o indígena folclórico. Não fala nem isso. Fala assim, isso é índio? Né? Não usa nem a palavra indígena, E né? eles Usa uma sofrem palavra muito índio. por conta muito disso. pejorativo. Então, a gente Muito. precisa ter uma conscientização desse convívio coletivo, né? Tanto com os animais, quanto com as pessoas e os povos originários, que são parte nossa. Exato. São as nossas raízes. Tanto que o nome, né, que eu batizei desse projeto que a gente fazia junto com as aldeias lá, os 5 núcleos, né, lá de Bertioga, era justamente projetos Nossas Raízes. Que legal. Porque são as nossas raízes. São. Né? Eu tenho muito orgulho de ter a avó da minha avó, Érica Miaba. A gente tava conversando, a minha bisavó... A gente conheceu... Como era o nome da moça que a gente conheceu? Que era... Itaciara. Itaciara. Ela é manauara. Ela Ela veio de Olha, Manaus que pra lindo. cá, tá aqui há 5 anos. Ela vem pra cá também, inclusive, a convite pra você
vocês aprenderem a conhecer um pouquinho dela. Que legal. E ela vem com toda essa bagagem, né? Com toda essa raiz E ela ancestral. também, a família dela é de uma tribo. Olha que legal. É Ticuna. É os Ticuna, é isso mesmo. Olha, minha avó, ela não tem muita informação, mas eu cresci com a minha avó contando a história que a avó dela era Icamiaba, né? Então era daquelas índias amazonas, guerreiras, onde não se tinha um contato com os homens, né? Só em determinado momento ali, para que elas tivessem os filhos, depois cada um pro seu canto. E aí ela pediu autorização, né, para pajé e para cacique ali da aldeia dela, para que ela pudesse sair para conhecer o mundo. Foi meio que um rebuliço, mas ela saiu, foi onde ela conheceu o vô da minha avó, né? E aí eles começaram a família. E minha avó lembra de ir na casa da avó dela e ver um gatinho dentro de um espaço enorme que ela construiu para ele, que era uma jaguatirica. Meu Deus. Porque as Icamiabas, elas têm um muraquitã, né? Que é até esse colarzinho aqui que eu tô que eu ganhei da Ana. Legal. O muraquitã conta, né, a lenda que as indígenas, elas tinham uma relação com os homens, e assim que elas terminavam a relação, tem diversas vertentes, né, mas a mais conhecida é essa, elas mergulhavam dentro do rio, sobre a luz da lua, né, da deusa Jaci, elas tiravam um barro verde do chão, moldavam um animal e davam de presente para o seu guerreiro, que era uma proteção. E aí, justamente, o muraquitã mais conhecido é esse do sapinho, né? Inclusive, esse daqui veio de lá da Amazônia, Ana achou uma artesã indígena ainda que faz, e aí ela conseguiu que mandasse para mim de presente. E aí, o muraquitã da nossa família era justamente jaguatirica. Tanto que essa tatuagem que eu tenho aqui é um sapo ponta de flecha, né? Os dendrobates. Que aí tem uma moça indígena aqui dentro representando justamente essa ancestralidade, a raiz feminina da minha família. Toda uma conexão. Toda uma conexão. É então, muito bonito. É muito Que história legal, que história. Eu também, né, o que eu conheci agora, né, um pouco do que a minha avó me falou é que também tem essas raízes também indígenas, porque ela é de Manaus, né, e eu sou de Belém também. Então, querendo ou não, a gente carrega, acho que qualquer pessoa aqui no Brasil, gente, nós somos miscigenados, né? Sim. Então, é legal a gente saber que veio gente de lá da Europa, né? Por exemplo, a minha família fala, veio gente da Polônia, né? Por isso que eu tenho um sobrenome diferente. Mas, de verdade, todas as vezes que eu escuto que eu tenho ancestralidade, eu gosto de lembrar também que eu vim também dessas raízes, né? De pessoas que eram daqui dessa terra, que pertenciam a essa terra, que cuidavam dessa terra. Depois chegou outros aqui, vamos usar um termo, para colonizar, né? Que a gente não sabe que é isso que aconteceu, mas aconteceu. Então a gente tem essa mescla, essas duas partes aí dentro da nossa ancestralidade. É uma coisa muito legal você falando agora que aconteceu com a gente ano passado, né? Ano passado a SOS Ambiental foi para Tocantins a trabalho, né, de uma parceria que eles fecharam com a BRK. E aí o Diego, ele é muito conectado com a natureza, biólogo, né? Não tem como não ser, né? Ele é uma pessoa, assim, fantástica, que eu tenho uma admiração, um amor e um carinho. Será que um dia ele aceita um convite para vir aqui? Olha, eu acho que sim, então viu? Vamos. Acho que sim. Eu tenho vontade de conhecê-lo. Já me falou tanto dele que eu quero conhecê-lo. Ele é fantástico, ele é apaixonante. Não tem quem não goste dele. É uma pessoa de um coração, assim, completamente puro, sabe? E aí a gente teve essa oportunidade de ir para Tocantins ano passado. E aí ele queria visitar uma aldeia indígena. E a gente conseguiu achar uma aldeia indígena. E um dos trabalhos é o teatro ambiental. E aí ele falou, olha, posso apresentar o teatro ambiental para vocês? Porque no teatro ele sempre enfatiza isso. Ele sempre fala que, olha, a terra era dos indígenas. Os indígenas já estavam aqui. Então não foi colonizado, foi invadido. Né? E ele sempre traz essa visibilidade, a importância, né, dos povos originários no cuidado das terras, na preservação dos animais. E aí a gente conseguiu, né? A gente falou com o pajé, com a Cacique, ele liberou que a gente fizesse uma apresentação. E aí a gente ficou, nossa, a gente tá fazendo uma apresentação para eles, né? Justamente daquilo que a gente sempre fala, daquilo que a gente sempre defende da preservação da natureza, né? E aí no final eles fizeram uma apresentação pra gente, fizeram 2 danças, né? A dança da sucuri pra gente, que legal, né? Como uma forma de abençoar a gente, e uma dança do tamanduá bandeira. Né? Então, assim, foi muito legal. A hora que a gente saiu, a gente, obrigado, foi lindo, nossa, foi um dia maravilhoso. Aí a gente saiu, a gente parou o carro, nós estamos em 4 biólogos, né, comigo também.
E a gente saiu, todo mundo se olhou assim, se abraçou e começou a chorar. Porque eu tô nesse sentimento aqui. Não, deve ser é uma muito troca legal, muito né? rica. É lindo. Muito bonito você ser recebido, porque eu acredito que até por uma questão de defesa, eles não devem receber tantas pessoas assim. Não. Então, acho que a forma deles falarem, poxa, vocês estão no caminho certo, o que vocês fazem é legal, é algo bonito e diferente, é trazer vocês e dançarem pra vocês. Acho que aquilo ali, foi... Foi o maior presente da vida. Foi o maior presente da vida que a gente poderia ter. Foi incrível. Isso pra gente resetou a viagem, lavou a alma. É impagável. É impagável. E é isso, a gente ter essa conexão, a gente ter essa proximidade, a gente entender dos povos originários, é a gente entender da gente, é a gente entender da nossa fauna, é a gente entender da nossa flora, a gente entender o que é a conservação, como vocês falaram. Porque eles que estão aqui com essa bandeira, eles estão nesse cuidado. E, infelizmente, a visibilidade e o cuidado com eles é zero, é inexistente. Né? E aí é aquilo, né? Todo mundo quer o povo indígena do folclore, né? Quer que chega lá, que o indígena esteja com uma tanguinha, né? Que fale mim, que é um absurdo, né? Mas aí na hora que o indígena tá ali com o celular, ou na hora que o indígena tá se formou, como a gente teve no caso lá na aldeia, né? Inclusive isso é um documentário recentemente. Formou com medicina, não foi? Uma moça? Exato. É isso mesmo. Ele também lá se formou como medicina, o Fábio. Né, o nome dele pra gente, né, que eles têm o nome dentro da aldeia, mas pra gente a gente chama ele de Fábio. E ele se formou também agora, isso é até um documentário dentro da aldeia. E é isso, quando a gente olha, né, a população indígena, a gente quer que eles estejam dessa forma, né? Mas aí quando o indígena, ele tá estudando, ele tá conquistando, ele tá tendo o seu espaço, ele tá tendo saneamento básico, que é direito dele. Suas próprias conquistas, porque é o que eles querem. Exato. Assim como nós, suas próprias conquistas. Exato. Uma das falas desse dia do encontro aqui com a TECO foi exatamente isso. Eles não querem receber nada. Eles não querem doação, eles não querem que se dê nada. Eles têm tanta capacidade como qualquer outra pessoa. Exato. Por serem de etnias que as pessoas consideram diferentes, parece que está apartado. E é isso que precisa ter a noção. Povos miscigenados. A tríade brasileira é europeia, africana e indígena. Então, aqui não haverá no DNA de ninguém uma hegemonia. Exato. E a gente tem que incluir agora também mais uma também, asiática também. Asiática que tem migrado. Aí nós temos... também por olhar no Brasil. Oriente Médio, a gente tem de tudo. Enorme. O Brasil, ele é mestiço, ele é um povo miscigenado. Eu acho que a gente se torna um país muito... mesmo com todos os problemas que a gente tem, né? Mesmo com toda a política, né? Ou a politicagem, porque a política tem uma visão completamente diferente, mas nós nos tornamos um país onde o povo ele acaba se tornando receptivo, um povo feliz, acolhedor, por criativo. Conta disso. Somos elogiados. É o povo que mais é contratado fora do país para qualquer área, tá? Gastronomia, engenharia, medicina, tudo. Por quê? Porque aprende a construir e a se desenvolver com o material que tem, a matéria-prima que tem. Enquanto você tem diversas tecnologias lá, e não estou dizendo mal da tecnologia, ela é essencial e necessária. Sim. Nos faz avançar, nos facilita a rotina. Mas você tem uma visão de fora, pelo menos eu tenho isso, de algumas coisas que eu andei reparando. As pessoas, elas são até soberbas no jeito de agir, né? Tem um tom de arrogância, porque tem muita tecnologia, porque isso... E ainda imaginam a nós, alguns, como se nós fôssemos aquele que está abraçado com um macaquinho do lado, deitado numa rede sem fazer nada. Exato. Mas seria legal, eu não acharia ruim, não. Mas nós temos a nossa conquista, a valorização precisa ser valorizado, essa riqueza que nós temos. Ela não é valorizada. Então, assim, biomas, diversidade... tudo de matéria-prima e não entregar isso mais de mão beijada é uma das partes assim que eu mais me revolto conscientemente. Essa politicagem que entrega tudo de bandeja, que não avalia, que explora ao máximo sem fazer uma preservação, uma conservação, uma devolutiva, um reparo, não dá tempo mais da terra ser arada, tudo tem que estar assim, mas isso aqui não é suficiente, vamos matar mais pra gente construir mais e tudo mais. A gente sabe que hoje o maior problema do clima no planeta, e não se fala nisso, é a agropecuária.
Exatamente. Não se fala. Se você for olhar no Greenpeace, se você for olhar o próprio IBAMA, na página deles vai estar orientações de conservação, vai estar falando sobre as emissões de gases, mas eles não focam por nenhum motivo na agropecuária. E a gente Eles vão sabe comprar que uma a briga questão feia, né? é por politicagem, por questão financeira. A gente sabe que a exploração maior do desmatamento vem daí para plantio de soja. O consumo de água é absurdo. É extremamente absurdo. E olha que a gente é abundante, mas mesmo assim. E aí também tem a questão da própria pastagem, né? Onde o animal vai. Então, ele polui rios próximos, ele polui diversos lugares. Né? O ar, a emissão de gás metano é muito maior do que o CO2. É o que eu falo. O Brasil, ele é muito rico. O Brasil, ele é rico em tudo. Em tudo. Desde a nossa etnia, desde a nossa cultura, né, dessa miscigenação que a gente tem, da nossa fauna, da nossa flora. Mas o grande problema do brasileiro, né, é sempre ter essa síndrome de que a grama do vizinho é mais verde. Então é sempre o sonho americano, é sempre os Estados Unidos, é sempre outros países que são melhores, que é mais bonito, que cuida mais, que tem mais, que isso e aquilo outro. Gente, não é. Olha o que a gente tem. Vamos valorizar o que a gente tem, vamos cuidar do que a gente tem. Né? Não adianta a gente só querer mais consumo, mais isso, mais aquilo outro, e deixar de lado tudo que a gente tem. E exigir que seja investido em nós, né? A tecnologia. Exato. Com tanta tecnologia, o que você falou, a tecnologia está aqui para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente evoluir. Vamos investir na gente. Exatamente. Né? De uma forma consciente também, não vamos sair destruindo tudo, né? Mas vamos investir na gente, vamos trabalhar para a gente, vamos olhar para a gente, né? Vamos começar a valorizar o que é nosso, né? Porque, o mundo vai acabar. Gente... Assim, falando o português bem claro e todo mundo sabe, o mundo tá aí há milhões de anos. Ele já acabou em 2000. A raça humana vai acabar. Deu um restart, entendeu? Como todas as civilizações. Exato. Houveram colapsos, entraram na crise mais intensa, extinguiu. Ficou quem? Quem soube fazer o quê? Se adaptar. Exato. Então se adapta. Eu gosto muito daquele filme, o Guerra Mundial Z. Sim. É um filme maravilhoso, é de zumbi, né? Mas eu amo esse filme. Inclusive, ontem eu tava vendo com a Ana, né? E aí tem o pesquisador, o virologista, que ele fala, né? Olha, a mãe natureza é uma grande assassina, mas como todo bom assassino, ela sempre vai deixar rastros, né? E na verdade não é que ela é uma assassina, é que ela tá cansada de ser abusada, ela tá cansada de ser destruída, né? E aí a gente entra numa visão que tem muito, né, que é sempre aquilo que é o feminino, ele é o mais fraco, ele é o abusado, ele é o destruído, né? E quando a gente traz essa visão de a mãe natureza, a natureza, né, o A que coloca no feminino, aí ela já é completamente deixada de lado. Então ela vai acabar? Não, ela não vai acabar. Que vai acabar o ser humano. Assim como as mulheres, né? Assim como as mulheres. Umas situações bem intensas. Exato. Não tem um lugar de fala, mas é o que eu vejo, né? A minha família, a maioria são mulheres. Eu tenho uma sobrinha pequena. Entendeu? Então, é uma preocupação diária que a gente tem. E é o que a gente vê. E assim, o ser humano, ele vai se acabar, ele vai se destruir, ele vai se matar, ele vai se extinguir. E a natureza, a mãe natureza, como toda mãe, vai ser resiliente, vai se reinventar, vai se recriar e vai estar forte de novo. Aqueles que se adaptarem, que vão ser a fauna e a flora, né? E quando eu falo fauna, eu tiro o animal ser humano, porque nós somos um animal racional, entre muitas aspas, né? Nossa. A gente vai sair disso. E quem vai ficar, que vai se adaptar e vai estar lá. Esse é o grande ponto, essa é a grande verdade. Então é isso, a gente esquece. Lógico, muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas falam, mas isso é uma utopia, isso daí nunca vai acontecer. Se a gente continuar pensando assim... Aonde a gente vai chegar? Por que eu vou pensar que nunca vai acontecer? É como lei, né? O pessoal usa como se fosse gripe. Não vai pegar. Exato. Gente, mas cria essa noção de que a lei, ela é uma regra que serve para o convívio de todos. Exato. Nós aprendemos a conhecer, com conhecimento aprendemos a fazer. Aprendemos a ser, porque a gente vai se modificando, sempre vai tendo um aprimoramento para aprender a conviver. Exato. Se a gente não aprender a conviver, coleguinha... Infelizmente é o que não acontece, né? É o mais triste. O vídeo agora é essas guerras. As guerras não, né? Mas eu acho que por enquanto a gente não pode entrar em muito detalhe, porque a gente pode ser processado, mas eu vejo genocídio.
o que vem acontecendo. Claro que isso é uma opinião política que cada um vai ter, até religiosa, não sei como que religião entra em tudo isso, mas a gente tem visto o ser humano matar ser humano. E matar a troco de nada, se você for pensar. A troco de nada, é uma guerra de milênios. Gente, pelo amor de Deus. Há 1000 anos, o que era importante, por exemplo, eu conseguir, sei lá, uma caça, hoje em dia eu consigo 1000 vezes mais fácil. Entendeu? É que aí é isso que eu acho muito engraçado, porque é uma parte que eu amo a história. Quando a gente olha a história, e a gente vê as guerras, a gente vê tudo que aconteceu, pra mim é aquela típica frase, pão e circo. Nada mudou. Continua tudo igual. Pão e circo. A gente vai dar ali alguma migalha, a gente vai dar um entretenimento pra tirar um pouco do foco. Pode ver, sempre quando começa algum caos, daqui a pouco eles dão algum entretenimento, dão uma migalha, e aí vai manipulando e vai movendo a massa de uma tal forma. E quando eu falo movendo a massa de uma tal forma, eu não falo nem só numa questão de políticos ou politicagem. Eu falo da própria população. É muito mais fácil eu tampar o sol com a peneira do que eu olhar o problema e falar, não, o que eu posso mudar? As pessoas não querem a verdade. Não. Elas não lidam com isso. E quando você tenta trazer clareza para esse ponto, você é capaz de ser morto. Porque você é o errado, você é o estranho, você está fora da caixa. É sempre assim. E a bioconscientização também acaba indo para esse lugar, né? Porque quando a gente fala de animais, a gente também vai olhar para esse lugar nosso enquanto ser humano. Exato. Do aprimoramento próprio por meio da conscientização, por meio da clareza que a conscientização traz. Porque o ponto-chave é esse, né? Consciência é ter clareza, é se mover entendendo o próximo passo. Como é que eu vou caminhar aqui, né, em parceria com outras pessoas, para o meu próprio aprimoramento, que o que eu tenho possa também ser compartilhado. Então, se a gente for ver, é servir, é troca, é abastecer o outro, e isso vai te trazendo vida também. Como você mencionou, até hoje, né, você trouxe esse tom de emoção com o que aconteceu dessa troca com a aldeia, e nessas percepções se encontra a maior riqueza das pessoas. João, a gente tá quase chegando já no final. Tem tá? presente pra você e pra Ana. Tem, pra você e pra Ana. Gente. Esse aqui veio diretamente do meu primo Jorge. Ele quem fabrica as canequinhas assim personalizadas. Do gente. Compartilha Underline aí, depois segue ele no YouTube. E aí ele trouxe especialmente, pro João e pra Ana. Pode reparar, pra gente agradecer a presença de vocês. Vocês vão tomar um cafezinho ou um chá, né? Dependendo. Lembrando da gente, tá? Gente, muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer enorme. Mas antes da gente encerrar... A gente tem coleção de caneca, a gente adora. Então somos dois, é um casal em comum isso. Muito linda, Vocês vão lá em casa, uma hora vocês vão tomar café. Combinado. João... pra mim é muito gostoso bater um papo como esse. Ela sabe, né? O tanto que eu tava ansioso. Eu falei, vai lá, eles vão lá, eles vão fazer a conversa. Eu quero que desenvolva muito. Eu acho que desenvolveu muito e tem muito ainda para desenvolver na conversa. Mas o que você espera de uma forma bem íntima mesmo? O que você espera com tudo que você já faz e com tudo que você ainda vai fazer em relação à educação ambiental, à sensibilização, que eu acho que é a palavra certa, o que você vai estar aguardando para melhorar, para você falar assim, poxa, eu quero fazer parte disso aqui? Olha, eu acho que um dos maiores feitos assim que eu consegui foi justamente fazer parte da ASAB, Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, ser um membro colaborador. Então, para mim, esse foi um grande um grande feito, né? Uma grande conquista. E, para mim, o que eu espero conseguir ainda é um dia me tornar uma referência como eu tive as referências. Para mim, me emociona muito falar disso. A gente conseguir passar essa mensagem, trazer isso. Então, eu sou muito grato a vocês por darem voz pra gente estar aqui e quem sabe um dia conseguir me tornar uma referência como eu tive. Porque se eu tô aqui, eu tive uma base muito boa, muito forte de família me auxiliando, eu tive amigos do meu lado, tive pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, eu sou muito grato. Então, um dia conseguir ser uma referência e fazer pelos outros o que fizeram pra mim, seja pra natureza ou seja pras pessoas, pra mim vai ser meu maior feito, minha maior realização. Esse é meu objetivo de vida. Posso te falar? Você já é essa referência. Então, pra mim é um enorme prazer te receber aqui. Eu falo até quando a gente foi lá na floresta, que é onde a gente se conheceu, toda vez que você tá falando, eu paro para escutar.
Por exemplo, até a questão da barata, eu sempre explicava coisas assim verdade. muito, Eu sou apaixonada muito agora por específicas, baratas de mas aí eu não Madagascar. lembrava, por exemplo, de falar sobre o vômito da barata. Eu falei, caramba, cara, Eu que coisa falei. legal. E ela falou. Eu falei na apresentação. Então Olha que você, legal, de tá alguma vendo? forma, você já tá acontecendo isso. E com certeza eu espero que, não necessariamente por causa do Pode Reparar, mas eu espero que aqui seja ainda um degrau ainda a mais Uma ponte. para você, uma ponte, para Obrigado. que você consiga alcançar, porque dá para ver sinceridade no que você faz. Obrigado, Dá para de ver coração. sinceridade pelo que você deixa no seu corpo, que são as tatuagens, que são muito legais. A gente vai fazer ainda um outro podcast com a Ana presente. A gente vai trazer uns negócios assim, uns bichinhos bem diferentes. Mas eu acho que o que a gente presenciou aqui, o que a gente escutou hoje aqui, a gente sabe que, com certeza, um dia a gente vai olhar, meu Deus, olha o João tá ali aonde ele realmente gostaria de estar. Obrigado. Não por uma questão de vaidade, não dá pra ver vaidade nisso, mas por uma questão de ser diferente, de fazer diferente e sensibilizar cada vez mais pessoas. É a humanidade. Obrigado mesmo por tudo isso aqui e por proporcionar esse momento pra gente. Eu que agradeço, gente, a vocês e a todos os ouvintes por essa oportunidade, como eu falei, de ouvir um biólogo, né, um bicho do mato, falando um milhão de coisas diferentes. Então, para mim é uma honra e um presente muito grande. E para mim é mais um feito na minha vida estar aqui hoje com vocês. Obrigado mesmo de coração. Ai, foi um prazer. Foi um prazer aprender a conhecer. Espero que vocês também tenham gostado de aprender a conhecer com o João sobre esse lugar da biologia, da bioconscientização. Para os interessados em contratar o Bioconscientização, tem lá a página do Instagram com ele, com a Ana, fazendo divulgações tanto no perfil quanto nos stories. Dá para acompanhar e ali pelo direct vocês podem contatá-los para conversar, para levar essa palestra de educação ambiental para qualquer lugar que vocês estiverem. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo por também estar acompanhando aqui com a gente. A gente também vai agora adaptar um novo formato que provavelmente a gente vai fazer algumas ao vivo. Legal. Então, assim, vamos aumentar um pouquinho aí A visibilidade e o alcance. Porque isso aqui tá um projeto gostoso de fazer. Eu faço com todo o prazer do mundo. Obrigado. Mais Obrigado uma a vez, todos, viu? obrigada. Obrigado. Até a Tchau, próxima, gente. pessoal. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado.